Eu acho que o caso de hoje é digno de uma novela, viu? Pelo menos uma minissérie, um negócio assim rápido. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. E hoje é mais um dia de causo de tarô. Hoje, especificamente, o causo do tarô que eu vou trazer é referente a um jogo chamado de Templo de Afrodite, que é um jogo que analisa relações amorosas. Eu não vou nem dar muita manchete aqui, muita sinopse, porque eu acho que talvez vai estragar esse clima. Porque assim, hoje vai ser um caos meio investigativo, tá? Então você aí invoca, você incorpora o Sherlock Holmes dentro de você, ou a mãe Diná dentro de você, né? Incorporei o seu tarólogo interno para você acompanhar essa caminhada aqui que vai ser maluca. Vai ser tão maluca que eu peguei até um caderninho aqui, ó, para poder anotar alguns pontos para eu não fugir aqui da linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Vem comigo, bota o capacete, pega o seu caderninho, pega o Sherlock Holmes e tudo, vamos nessa. Pois bem, chegou uma criatura para mim dizendo que existe uma química. Não, eu vou chamar essa pessoa Cláudia e vou dizer que o cara vai chamar, deixa eu ver, Felipe, né? Cláudia e Felipe. Vou até anotar aqui, senão eu vou esquecer. Então, Cláudia me procurou dizendo, né, que havia muita química, aqueles papos de sempre, né? Muita química, emoções, paquera, né? Entre ela e Felipe, e aí ela pediu para que eu fizesse o Templo de Afrodite para saber se esse relacionamento tinha futuro, se o sentimento era recíproco, esse tipo de coisa. Então, vamos lá o jogo. Antes disso, eu vou só explicar um detalhe aqui para vocês. No Templo de Afrodite, a gente vai analisar a Cláudia nesse relacionamento, a gente vai analisar o Felipe e a gente vai analisar a linha que existe, né, essa caminhada, essa interação que existe entre eles dois. E aí no final tem previsões para o futuro e um conselho para a Cláudia. Presta atenção. Quando abriu o jogo, ele dizia que a Cláudia via no Felipe alguma coisa que fosse sinônimo de felicidade, né? Satisfação, de uma conquista, quer dizer. Para ela, o Felipe significava algo muito positivo dentro do campo amoroso. Talvez fosse, assim, na ideia da Cláudia, né? Talvez Felipe fosse como é que eu posso dizer? O caminho através do qual ela alcançaria a realização. Talvez fosse um casamento, talvez constituir família. Era essa a ideia que ela tinha dele, entendeu? A carta que falou isso, 10 de copas. Tá? 10 de copas, se você quiser, você pesquisa aí, eu vou deixar aqui ela no vídeo. Né? 10 de copas, uma carta que fala de felicidade, de família e tudo mais. Beleza. Como ela se sente? As de espadas. As de espadas é uma carta que fala de uma comunicação em potencial, quer dizer, não é uma comunicação que está estabelecida ainda, quer dizer, como ela se sentia? Me parece que havia uma comunicação para acontecer, mas que não tinha acontecido ainda. Então, vai juntando os pontos. Ela via nele talvez uma possibilidade de uma grande realização do campo amoroso, mas a comunicação não estava estabelecida ainda. O As de Espadas também poderia falar de corte, né? Um negócio que chega lá e corta. Será que ela estava querendo se separar dele, mesmo vendo ele como, né, esse símbolo da realização do campo amoroso? Tá meio coisado aqui, entendeu? Sherlock Holmes, cartomante. Vai lá, continua. Aí eu pergunto aqui pro jogo, como é que a Cláudia se apresenta, como é que ela se mostra pro Felipe? Aí vem a Rainha de Paus, que é uma carta que fala de sensualidade, de magnetismo, de autoestima, quer dizer. E aí como ela se apresenta? Como uma mulher sensual, quer dizer. Provavelmente está rolando uma paquera, um flerte da parte dela, né? Talvez ela tente se mostrar uma pessoa sensual, talvez quando ela sabe que vai encontrar com ele, ela se arrume mais, ela tem um papo, um olhar, uma cadência na voz. Sabe quando você fala daquele jeito? Então, pois é. Vocês estão entendendo mais ou menos o contexto? Só que aí eu pergunto assim, o que é que impede a Cláudia de viver uma relação plena com o Felipe? Aí vem o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o cara que é um cara de muitos valores, né? Então, assim, é um cara que preza pelos valores, ele preza pela estabilidade, pela segurança, pelas coisas corretinhas, né? Ele quer fazer as coisas do jeito certo, num ritmo adequado e tudo mais. Então isso aqui impede. Então parece que, apesar de haver esse magnetismo todo, o ritmo dessa interação entre eles não ajuda. Guarda isso aí na tua mente. Se eu fosse você, eu ficava tentando imaginar, personificar a pessoa, porque vai ficar mais fácil de você entender. Agora vamos lá pro Felipe. Aí eu pergunto aqui pro jogo. Como Felipe vê a Cláudia? Aí vem a carta do diabo. A carta do diabo pode falar de tentação. Ela pode falar de uma libido alta.
Ela pode falar também da sexualidade, do vício, dessa coisa que é meio sombria e sedutora ao mesmo tempo. Então, assim, o Felipe, ele também, ele não é bobo, não. Ele tá, né, daquele jeitão. Qual o sentimento do Felipe com relação a ela? Aí vem aqui o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é um cara que você vai ver na fotinha aí, que ele tá em movimento, né? Ele já é uma carta onde o cara já tá em movimento, quer dizer, é aquele que tem iniciativa, aquele que vai falar, considerando o naipe de espadas, que é a comunicação, né? É aquele cara que toma a iniciativa de mandar uma mensagem, é o cara que chega e fala de uma forma mais direta, entende? Só que aqui é o sentimento dele. Então, assim, ele quer ir lá falar com ela. Ele tem esse impulso de ir lá conversar e paquerar e tudo mais, tá entendendo? Só comparando. Como ele se sente, o cavaleiro de espadas, o cara que toma a iniciativa. Como ela se sente, o ás de espadas. É uma pessoa que tem a vontade de conversar, mas que não toma a iniciativa. Só que ao mesmo tempo ela se mostra de uma forma sedutora, tá entendendo? Então assim, eu não vou tomar iniciativa, mas eu vou seduzir ele de outras formas. Beleza, beleza, beleza. Então assim, ó, até agora a gente tá vendo que existe aparentemente uma atração mútua, existe uma vontade de se comunicar, existe um certo impulso, mas ao mesmo tempo um negócio não é tão fluido assim, tá entendendo? É um negócio, é muita tensão sexual aqui, né? É paquera, né? Daquele jeito. Aí quando eu pergunto, como é que o Felipe se mostra pra Cláudia? Aí vem aqui o 10 de espadas. Aí o negócio começou a ficar confuso. Porque até então parecia que existe uma grande tensão sexual. A gente tem a ideia de que vai ser uma paquera mútua, né? Porque até agora é isso que o jogo tá mostrando. Só que aí quando eu pergunto como é que ele se mostra, vem o 10 de paus, que é uma carta que fala de sobrecarga, como se o Felipe tivesse mais pesado do que deveria. Então assim, me parece agora que essa paquera, ela é meio... Ela tá mais difícil do que a gente imaginava, tá entendendo? Aí uma coisa que eu esqueci de falar antes... Por que eu trouxe essa história, né? Eu esqueci de falar disso antes. Sempre tem uma pessoa que tá trabalhando comigo, me ajudando a montar as coisas no Instagram, a organizar, porque senão a minha cabeça não dá conta. Hoje, quem tá comigo é a Júlia. Inclusive, beijo, Júlia. Aqui, ó. Mandar um salve pra você, viu? E antes, existe uma outra pessoa. E aí eu explicando como é que eu tava querendo montar o conteúdo e tal, explicando mais ou menos como eram os jogos, eu mostrei esse jogo pra essa pessoa. Que é pro Ian. Abraço, Ian. Mostrei o jogo pra ele. E aí eu expliquei pra ele do jeito que eu tô explicando pra vocês. E ele entendeu completamente tudo que estava acontecendo. Sem que eu dissesse, ele mesmo interpretou o significado das cartas e ele chegou à conclusão exata, que vocês vão chegar também. Segura aí. Então, atração mútua, vontade de se falar, ele representando a satisfação para ela também estando um pouco receosa, o ritmo não está ajudando, ele está sobrecarregado. Quando eu pergunto pro jogo, o que é que impede o Felipe de viver uma relação boa e saudável? Vem aqui a Rainha de Espadas. Agora a gente chega num ponto interessante do jogo. Todas essas cartas do tipo, né, Rainha, Rei, Cavaleiro, né, que a gente chama de arcanos da corte, elas podem falar de uma postura ou de uma pessoa. Por isso que tem gente que às vezes joga tarô e diz assim, estou vendo uma mulher loira na sua vida. Às vezes é a Rainha de Copas. O povo acha que a Rainha de Copas é loura, entende? Uma mulher de cabelos negros é a Rainha de Espadas. Então quando eu pergunto pro jogo assim, o que é que impede ele de viver essa relação plena com a Cláudia? Aparece a Rainha de Espadas, são duas possibilidades. Numa delas, ele tem uma comunicação difícil com ela, tipo assim, como se ele não soubesse se comunicar direito, como se talvez ele fosse uma pessoa ríspida, alguma coisa nesse sentido. Ou, isso aqui também poderia significar uma mulher. Vamos para a linha do tempo. No passado, 3 de espadas. O jogo fala aqui de um conflito, de uma confusão. Confusão não no sentido de briga, no sentido de as pessoas estando confusas com as emoções, com os pensamentos, né? Então, houve aqui uma situação um pouco conflituosa, desconfortável. Isso aqui também poderia ser até mesmo uma decepção amorosa, quer dizer, alguém aí se machucou emocionalmente. No passado, né? A carta que fala do presente traz o 6 de paus, que é uma carta que fala de vitória. Só que ela estava falando do presente, né? Então, assim, a sensação de que eles estão ali vitoriosos, que eles estão vivendo um momento, um cenário bacana, prazeroso, etc. Só que no futuro vem um 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta que fala sobre alguém que guerreou bastante e agora precisa se recarregar, precisa descansar, precisa organizar a cabeça. Então, assim, no passado, algum tipo de conflito. No momento atual, um momento de prazer. No futuro, um descanso.
ou uma trégua, né? O 4 de espadas ele também pode falar de uma trégua. Então, assim, até aqui o jogo não tá mostrando no futuro um cenário romântico, percebe? Porque quando é um cenário romântico, o jogo mostra isso de uma forma muito escancarada, né? Por exemplo, se tiver saído o 10 de copas, o 2 de copas, ou até mesmo o 6 de paus, que saiu no presente, se tivesse saído no futuro, ficaria mais próximo de um cenário romântico do que 4 de espada. 4 de espada não é nada romântico, né? Vamos combinar. E aí, quando eu perguntei qual era o conselho para Cláudia, saiu o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que não é nada simpática. É uma carta que fala de escassez, miséria, falta, ausência, pobreza. Então, a ausência de recurso. Como um conselho, me parece que, de alguma forma, a Cláudia deveria ausentar-se, né? Talvez oferecer a ausência, tá entendendo? Como se ela devesse se afastar, como se ela for o recurso, que ela não se entregue totalmente. Então tu tá entendendo que até agora o que é que o jogo tá mostrando, né? Situações conflituosas, situações de tensão, muita atração do ponto de vista afetivo, sexual, entre as duas pessoas, mas tem muita coisa aqui dizendo, assim, tem muitos obstáculos. Então, quando você vai juntando as peças, eu imagino que você já deva ter entendido, o negócio parece que, assim, atração tem, mas o negócio não acontece. Foi do jeito que eu expliquei para vocês, eu enviei para Cláudia, né? E expliquei pro Ian quando a gente estava gerando conteúdo aí há uns bons meses atrás. E aí, quando eu terminei de explicar, eu olhei pra ele e disse assim, entendeu? Aí o Ian falou assim, o Felipe é comprometido. Pequena pausa aqui para minha rinite que deu uma atacada, aí meu nariz coçou bastante. Sim, então o Ian acertou totalmente. O Felipe tinha sim um envolvimento com outra pessoa. Eu enviei esse jogo pra moça lá, pra Cláudia, e aí depois ela me enviou feedback dizendo que sim, ele era um cara comprometido, se eu não me engano o cara era casado, e ele trabalhava no mesmo estabelecimento que ela. Só que ela trabalhava lá fixo, né? E o cara trabalhava lá esporadicamente, quer dizer, de vez em quando ele aparecia. E aí, quando ele aparecia, criava essa tensão, né? Essa atração entre eles. Então, o jogo mostrando que ela via, assim, ela é uma pessoa que está solteira há muito tempo, né? Então, ela via nele uma esperança, um caminho para essa tal realização amorosa. E aí os dois trabalhavam no mesmo lugar, eles até conversavam até certo nível, mas a tensão, a atração era muito forte e eles não tinham como aprofundar muito isso, porque enfim o cara era casado, né? E aí por isso o conflito do 3 de espadas. Só que em algum momento eles resolveram meio que equilibrar. Esse equilibrar poderia significar nos atraímos um pelo outro, é isso mesmo? Dane-se. Ou poderia ser tipo, não, tá tudo certo, o cara tá comprometido, não vamos levar isso aqui pra frente. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Se eu não me engano, ela ainda trabalha lá, ele de vez em quando trabalha lá também. Então eles se encontram, mas ficou por isso mesmo. O engraçado é que o desfecho da história é esse. É exatamente o que o jogo falou. Não é como se fosse uma finalização absoluta, mas é uma trégua. Entende? Eles meio que... Não, o jeito certo de lidar com isso aqui é dessa forma, então pronto. Eles não investiram, não se aprofundaram muito nisso. Então, eu espero que você tenha conseguido ligar os pontos, né? É mais ou menos assim que a gente lê tarô. A gente lê as cartas individualmente, mas a gente precisa desse contexto. O que interessa é você saber extrair da carta algo que seja coerente. Mas é isso, é legal, né? O que vocês acharam? Eu queria muito que vocês comentassem aí. Vocês conseguiram realizar essa interpretação, se vocês conseguiram acompanhar, tudo mais. É isso, tá bom? Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Lembrando que as vagas do tarô mensal, que é uma leitura de tarô para o seu mês, especificamente agora o mês de setembro, tá? Essas vagas estão disponíveis. É só falar comigo nas redes sociais que a gente desenrola esse jogo, tá bom? Aí para me seguir nas redes sociais é só procurar lá, @JuniorQuintelaA no Spotify, Tarólogo Abusado. E é isso, espero que tenha gostado. Espero que tenha sido útil e beijos.